Eu amo que eu sendo pra gravar vídeo, pra falar de maquiagem, eu começo a fazer o quê? Cutucar a cara. Aqui, ó. Não tinha nada na cara, agora tem. Oi, pessoal, aqui é a Maíra. E esse é o Aqui Fala das leituras do mês de outubro. É um vídeo que tá bem atrasado, mas eu espero que vocês gostem mesmo assim. Bom, o mês de outubro não foi um mês de novo de grandes leituras, e principalmente porque tenho duas leituras. Principalmente uma leitura que eu estou lendo tão devagar, porque eu estou amando tanto e eu não quero que ela acabe. E toda vez que eu penso vou ler mais um pouco desse livro, eu fico, não, vou pegar outro livro, porque se eu continuar lendo esse livro, ele vai acabar. Que é o The Invisible Life of Addie LaRue. Eu falei um pouco sobre isso no meu último vídeo, que eu respondi perguntas de vocês. Então, assim, eu já estava nesse nível e eu não terminei ainda essa leitura. Eu tô bem nos 70% por aí, mas toda vez eu pego ele pra ler, eu acho ele tão maravilhoso, tão bom. Mas aí eu sei que eu já estou me aproximando do final, aí eu paro de ler porque eu não quero. Eu simplesmente não quero que essa história acabe de tanto que eu tô amando ela. E é, assim, um dos meus livros mais aguardados desse ano. Tá sendo simplesmente tudo. E acho que por isso também eu acabei não lendo muito, assim, porque apesar de eu ler vários livros ao mesmo tempo, eu não gosto muito de estar com muitos livros começados. Acontece, porque, né, eu trabalho com isso, então acontece de eu estar lendo um livro, aí eu tenho que parar de ler ele pra ler outros do trabalho. Mas, nesse caso, eu queria só ficar focada no Ed. Como eu não queria ler o Ed, porque eu estava amando ele demais, aí eu não lia mais nada. Aí eu comecei, eu vou pegar alguma coisa pra ler junto. Então foram esses outros quase 5 livros, eu acho, que eu li agora então no mês de outubro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem mais um outro que eu tô lendo junto com ele também, que eu tô lendo devagar. E aí eu pego ele pra ler de vez em quando. Esqueci de molhar a minha esponjinha. Tá suja, tudo bom? E aí eu já volto. Então tá, o primeiro livro que eu li em outubro foi A Casa Holandesa, que foi o livro escolhido pro clube, né, que é o meu clube de leitura, eu, Vitor Almeida e Paulo Hatt. Agora o clube virou bimestral pra gente conseguir dar uma folga também nas leituras, né, muitas leituras coletivas e tal, muitas leituras mais obrigatórias, aí acaba sendo um pouco cansativo, né, então a gente resolveu transformar em bimestral. E foi muito interessante essa história, ela é basicamente a história de um irmão e uma irmã, que o pai, quando eles eram crianças, comprou essa casa holandesa. E essa casa é uma casa cheia de história, cheia de... era uma família que morava lá, e era uma família que, tipo, dava festas. E aí eles moram na casa, tem, tipo, quadros dessas pessoas dessa família que eles nunca conheceram, sabe? É tudo uma coisa bem, bem doida, assim. Então a gente vai acompanhar como essa casa, ela vai fazer parte de vários conflitos, assim, ao longo da vida dos dois, e principalmente coisas que eles acabam fazendo na vida adulta, principalmente porque eles deixam de ter acesso a essa casa, né? Deixam de morar nessa casa. Então ela é quase como se ela fosse um fantasma na vida deles. Então isso é interessante, assim, porque é quase como se a casa fosse mais um personagem, né? Ele tem só um narrador, né? Que é esse garoto. E é muito bonito, assim, ver a coisa da relação dos irmãos, sabe? Como a irmã mais velha cuida dele, como ele tinha muita ingenuidade para certas coisas, sabe? E certas coisas que ele se apega, certos privilégios também que ele tinha por ser homem e ser o mais novo, assim, sabe? Da irmã dele ter que abrir mão de muitas coisas. Mas ao mesmo tempo ela coloca ele em situações em que ele não quer fazer coisas que ela quer que ele faça, né? Mas a gente tem, às vezes, a responsabilidade com o irmão também, ou a irmã mais velha, né? Então eu achei muito interessante, assim, essa relação dos dois, sabe? Achei muito, muito legal. E é daquele tipo de história que é sobre uma vida inteira, sabe? A gente acompanha eles desde criança até a vida adulta. Então é muito legal, assim. Eu gosto muito dessas histórias de gerações, sabe? Obviamente a gente não vai ser várias gerações, né? Mas vai ser a vida deles dois, assim. Então é muito legal a relação dos dois com os pais também, né? As figuras materna e paterna. E como eles fazem também pra viver tendo um ao outro. Então eu achei muito legal, assim. Foi uma leitura muito surpreendente, porque eu não fazia ideia, assim. Eu não sabia o que esperar dessa história. Eu só tinha visto a sinopse, assim, tinha falado, ok, tá bom, né? Vamos ler aí.
E aí realmente me surpreendeu, assim, foi muito, muito gostoso, assim, de ler e de compartilhar também, acho que de discutir, né, falar como que a gente se sentiu durante essa leitura. A live rolou lá no canal do Vitor Almeida. A próxima live vai acontecer no meu canal no dia 11 de dezembro, se eu não me engano, e a gente vai falar sobre o livro da Shirley Jackson, que é Nós Sempre Vivemos no Castelo. Então vai ser só em dezembro, mas dá tempo ainda de ler tranquilamente. Bom, um outro livro que eu li foi um livro que foi bem diferente, assim, acho que a experiência, acho, de leitura, né? Que é o The Order of the Pure Moon Reflected in Water, que é da Zen Cho. Os livros dela foram publicados aqui no Brasil. Eu tenho outro livro dela aqui, só que, enfim, não vou pegar agora porque eu não vou levantar. Mas eu tinha ouvido falar muito bem, aí eu resolvi pegar esse que é uma novela. É relativamente curta, assim, a história. Então, assim, tem coisas que a gente fica meio perdida lendo, assim, porque ela obviamente não vai criar muito contexto para aquilo, né? Ela só vai falar, ah, é assim, tem essas pessoas que tem isso, tá rolando isso aqui, e bora andar com a história. Obviamente também não vai ter uma super profundidade de construção de personagem, até porque ele é sobre uma trupe, né, de pessoas que estão juntas aí numa missão, então não é numa novela super curtinha que você vai conseguir desenvolver todos os personagens. Mas foi interessante, assim, para conhecer um pouco da escrita da autora, né, de ficar interessada, assim, em como que ela conta histórias, que universos que ela cria. Então isso foi bem bacana, assim, conhecer um pouco mais, conhecer melhor e tal. E eu fiquei interessada em ler, então, os romances dela, né. Aí eu esqueci qual povo asiático que ela inspirou, né? Ela é uma autora asiática também, mas eu esqueci qual que é o povo que ela tem descendência, que ela se inspirou pra escrever essa história. Mas ele, tem uma freira, que não é bem uma freira, né? Tipo, é dessa ordem aí, né? Então, e elas são mulheres carecas e elas têm que proteger e tal, os segredos dessa ordem, não sei o quê. E aí tem esse grupo aí que tá roubando um artefato pra vender. Só que ela acaba se metendo em confusão e eles que ajudam ela e tal a se safar. Só que quando ela descobre que eles estão roubando e vendendo um artefato religioso, que é super importante pra essa ordem, ela fica puta, né? Mas é interessante ver que nem tudo é como parece. Eu não vou falar muito porque, né, é uma novela, é uma coisa curtinha, então não quero estragar também a experiência de quem quiser ler. Eu ouvi o audiobook no Scribd, então é um audiobook que não é muito comprido. Eu tentei fazer leituras que não fossem muito compridas esse mês por causa daquilo que eu falei, né, que eu tava querendo concluir algumas leituras enquanto eu não termino o Ed. Esse livro aí, quanto eu conseguir arrastar ele, eu vou arrastar. Bom, em seguida, eu li, como sempre, quando eu estou com as leituras meio travadas e tal, o que eu faço? Vou ler Tessa Dare, né? Que é, às vezes, aquilo que a gente precisa. Então, eu peguei pra ler Um Casamento Conveniente, que é dessa nova série da Tessa Dare, que é... Eu não sei como é que ficou em português, mas em inglês é Girl Meets Duke. O primeiro é O Casamento Conveniente, que é o que tem esse nome, né? Girl Meets Duke. E eu tinha certeza absoluta que eu já tinha lido esse livro. Foi uma experiência muito estranha. Porque eu acho que principalmente o começo, eu já tinha lido, eu já sabia o que era. Então eu tô com a impressão de que eu comecei a ler esse livro em algum momento e eu não continuei ele. Mas enfim, eu acho que pelo menos 30% eu já sabia a história. E não é porque os livros da Tessa Dare são iguais, assim, não. Mas eram umas coisas muito específicas, sabe? Então eu tenho a impressão de que no começo eu já provavelmente tinha lido aquele livro, mas eu não tinha marcado, assim. Às vezes quando eu começo a ler um livro e eu não engatei nele completamente, eu não marco o que eu tô lendo, assim, eu demoro. Eu espero passar uns 30% antes de marcar que eu tô lendo, né? Pode ter acontecido isso, só que eu completamente apaguei isso da minha mente, porque eu realmente não lembro de ter lido esse livro da Tessa Dare. E ele é a história de uma mulher que é uma costureira e ela fez um vestido absurdamente maravilhoso para uma mulher que ia casar, né? Ela fez um vestido de casamento, só que o casamento é cancelado. E aí, o que a tal da mulher que ia casar faz? Não paga a costureira, que passou, tipo, semanas trabalhando naquilo. Aí
ela fala, cara, e ela, tipo, manda mensagem, né? Manda lá o zap pra mulher cobrando. E aí, então, preciso do meu pagamento, não sei o que. E a mulher ignorando ela. Aí ela fala, quer saber? Eu vou chamar a atenção dessa mulher. Aí ela vai, veste o vestido. Ai, não sei se vai ficar bom essa mistura aqui não, hein? Vamos ver. Até que ficou bom. Ela põe o vestido de noiva, que é um vestido de noiva horroroso, assim. É mega exagerado, né? Não é horroroso porque ela é uma costureira, mas é porque a mulher que pediu o vestido não tinha muito bom gosto. Então ele é tipo, mega cheio de babados, assim, sabe? Muito, muito over. Será que eu ponho mais um brilhinho aqui? Alguma coisa assim? Será? Será que eu tá com glitter? Não, né, Maíra? Depois tu nunca mais vai ser esse glitter da cara. Se controle, mulher. Não, né? Acho que tá bom. Aí ela vai na casa do Duque, que ia casar com a mulher. Vestida de noiva. Aquele vestido horroroso. Só que esse Duque, ele foi um cara que voltou da guerra. E durante a guerra ele sofreu um acidente. E uma das bombas lá explodiu na cara dele. Então ele tem um dos lados que é todo cheio de cicatrizes. Ele é, na verdade, um do lado do corpo inteiro dele, né? Tudo assim. A mulher não quis casar com ele exatamente porque ela achou ele horroroso, assim, e tal. Achou que ele parecia um monstro, que ela nunca ia conseguir casar com esse cara, ter filhos com esse cara. E aí cancelou o casamento. Ai, eu acho que não vai aparecer isso aqui, hein? Eu acho que não vai aparecer nada. Essa minha ideia não funcionou. O que eu faço então? O que eu taco aqui? Preto mesmo? Gente, o que é isso aqui? Um dedo que enfia na minha cara. Tá, esse que é o problema quando eu vou fazer maquiagem, que eu não assisti um tutorial antes. Eu simplesmente não sei. Eu saio inventando na hora. E aí, e se eu botar amarelo? Será que vai ficar bom? Vamos torcer? Olha, hein? Será? Bom, e aí ele fica obviamente traumatizado, né? Porque a mulher chamou ele de monstro e tal. E ele fala, bom, eu nunca vou encontrar alguém que me ame, mas eu preciso de um herdeiro. Eu vou chamar essa mulher aqui que apareceu, essa mulher aleatória, já tá até com vestido de noiva. Vamos ver se ela topa casar comigo. Aí a costureira fala que óbvio que não, né? Falou, você tá louco, não te conheço. Quer que eu seja o quê? Que eu sou uma égua pra você chegar e falar, casa comigo aí pra ter meu filho, pô. Ela não aceita, manda ele vazar, acha ele um louco. E aí depois ele fala assim, ó, você não vai ter uma vida melhor do que eu posso te propor. A única coisa, enfim, precisa de um herdeiro. E depois você pode viver a sua vida. Dou uma casa pra você no campo, você não precisa nunca mais falar comigo. Aí ela fica pensando naquilo e tal. Tem o fato de que ela acha ele um grande gostoso também. E ela tem toda uma história e tal com o pai dela. Por isso que ela fugiu e foi virar uma costureira. E aí ela acaba aceitando. E eles combinam que não vai ter nenhuma outra troca, a não ser que seja para produzir crianças. A gente sabe onde vai parar, né? Porque afinal isso é o livro da Tessa Dare. Então ela entrega o que a gente quer. Então tem essa nova série aí da Tessa Dare, que eu no momento estou lendo o segundo livro. Na verdade estou lendo o terceiro. Eu pulei o segundo, eu não sabia que eu pulei sem querer, pulei o segundo. Assim como do Spindle Cove, são mulheres que são amigas e tal, e se conhecem. Eu vou esperar secar um pouquinho, que eu acho que talvez eu vá passar o preto em cima, embaixo. Elas são todas amigas. E aí elas são um grupo de amigas. E aí cada uma vai viver a sua história e tal. Então é interessante que tem personalidades bem diferentes ali e tal. E eu tô achando muito engraçado isso também, porque é de uma mulher que ela é basicamente uma acumuladora de animais. Não, mentira, ela resgata animais que foram, tipo, rejeitados e tal. Gente que compra, tipo, um bezerrinho pra dar de presente. Ai, olha que bonitinho esse bebê bezerro. E esquece que ele se torna, tipo, um bicho gigante, né? Enfim, eu tô gostando bastante, assim, eu gostei dessa personagem. Tô me divertindo como sempre, né? A leitura da Tessa Dare a gente dá bastante risada. Então, tá sendo bem legal. Será que eu espero secar um pouquinho? Era bom, né? Não secou não, hein? Enfim, está divertido, está legal, estou gostando. E aí eu tô lendo agora esse segundo aí também dessa série. É o que eu tô lendo agora em novembro. Aí depois de eu ler esse, eu peguei um livro que foi pro Wine About It, que tá sendo, inclusive, tá indo pro ar essa semana, foi um livro escolhido pelos nossos apoiadores lá, que é o As Boas Mulheres da China. É um livro de não ficção e foi escrito por uma mulher chinesa que tinha um programa de rádio lá, em que ela lia cartas de mulheres e fazia questionamentos, né? Sobre o papel da mulher na China e tudo mais, com a revolução cultural, coisas que mudaram, coisas que, enfim, só se estabeleceram. Então, assim, é uma leitura pesada, assim,
que eu sugiro que você tenha cuidado quando for ler. E eu acabei de estragar aqui o negócio, mas tudo bem. Botei na tampa errada. Mas que é bem interessante, assim, eu acho que também tem que ter um certo cuidado quando você vai ler pra, né, existem contextos, né, em que as coisas são contadas e tal. Tipo, eu lembro que a Chimamanda falou isso naquele vídeo, né, dela sobre o perigo da história única, de quem só lê esse vai pensar assim, nossa, a China é horrível, né, olha só. Olha como são os homens chineses, olha como são as mulheres, isso aqui. Se você só lê essa história, né, você não tem o contexto de todos os vivências chinesas e tal, realmente acho que é isso que você vai acabar tirando disso, assim. Então, é sempre importante ver que esse é um dos retratos, é uma das realidades que existem lá e realmente é bem interessante, assim, conhecer um pouco mais, né? Principalmente se você não sabe nada. Gente, eu fiz uma cagada aqui que eu tive que refazer este olho aqui. Tudo bem, vambora. Nem sei mais do que eu tava falando. Bom, vou já passar pro próximo livro. Ah, tá. Lembrei agora, tá falando das boas mulheres da China. O livro, cada capítulo, ele é um relato diferente, uma história. E são todas histórias, assim, bem pesadas, tá? Aviso aí pra quem tiver interesse de ler. A primeira história já é bem, assim, de embrulhar o estômago. Então, já vai com esse aviso aí. Bom, acho que aqui eu consegui, né? Socorro, que coisa difícil de fazer. Jesus, vou olhar um pouquinho mais aqui. Bichinho aqui direito. Tá, não vai ficar perfeito, mas tudo bem. Bom, depois desse, eu li A Livraria dos Achados e Perdidos. Ela foi escrita pela Susan Wiggs. Ele é aquele tipo de história que você encontra, ele é meio inesperado, sabe? Talvez eu batesse o olho assim e não fosse pensar em ler, sabe? Mas foi uma leitura, assim, muito legal, porque eu acho que principalmente os temas aqui que ela aborda são bem interessantes, porque é a história de uma mulher que ela tem, assim, o emprego perfeito, o namorado perfeito, mas ela não tá, tipo, super feliz com a vida dela, mas ela sabe que ao mesmo tempo que ela é uma vida que ela mesma procura. Então, ao mesmo tempo que ela se questiona, né, sobre essas escolhas que ela fez e se ela tá feliz, ela entende que ela procurou aquilo porque ela precisava de alguma coisa certa na vida dela, sabe? Como tudo que ela tinha até então, nada era certo, tudo ela viveu, ela cresceu e foi criada de uma forma em que não tinha estabilidade, ela escolhe todas as coisas mais óbvias possíveis porque ela sente que dessa forma ela vai ter algum controle da vida dela, né? Só que aí acontece uma tragédia e ela precisa repensar, então, ela vai ser jogada em coisas que ela nunca esperou ter que lidar. E isso também vai ser um momento para ela repensar, então, nas escolhas, né, da vida dela. Então, ela trabalhava com um negócio de vinhos importados e tal. E ela tá, tipo, ganhando uma promoção e não sei o que lá, porque ela conseguiu um acordo muito bom com não sei o que. Só que, tipo, as pessoas no trabalho dela falam mal dela pelas costas, né? Então, assim, ela tem um namorado que ela namora há muito tempo, mas que ela sente que, assim, ela escolheu ele porque ele era uma pessoa sensata, ok, mas é esse homem que eu quero passar o resto da minha vida, sabe? E aí, por conta do que acontece, ela tem que cuidar de umas coisas na livraria em que a mãe dela é dona. Então ela vai ter que entrar com os conflitos que ela tem com a mãe dela, né? Conforme que ela foi criada, que foi nunca tinha muito dinheiro, nunca puderam viajar, tirar férias, né? E o avô dela, ele tá ficando com demência. E ele também mora lá, foi ele que criou e tal essa livraria, junto com a mãe dela. Então ele é bem interessante, assim, como ela vai falar de forma muito delicada, de várias questões familiares, né? De como que a gente decide o que a gente vai ser quando a gente crescer, né? E como às vezes essas decisões não são bem feitas pela gente. Às vezes a gente só acaba fazendo o que tem que fazer, né? Muito com certeza da geração, assim, dos meus pais e tal, não tinha muito aquela coisa tipo, eu vou escolher esse emprego aqui porque eu gosto disso e eu vou fazer isso tem a minha cara e não sei o que lá. Não, sabe, a maioria das vezes conseguir esse emprego aqui e vai ser isso e não tem muito pra onde fugir, sabe? E é que você acaba fazendo aquilo a sua vida inteira até a hora que você se aposentar. A minha geração é muito mais
de ter a opção, né, de escolher qualquer coisa, de tipo, eu vou fazer um vestibular para não sei o quê. É claro que assim, falando de pessoas que sequer conseguem ter acesso, né, a uma universidade. Então assim, foi uma leitura muito legal, gostei muito e recomendo. O próximo livro que eu li foi o How It All Blew Up, do Arvin Ahmadi. É um livro jovem adulto. Nossa, eu li bastante livros adultos esse mês, né? Acho que esse foi o único livro jovem adulto que eu li esse mês. Ele é a história de um garoto, e ele é de família muçulmana, e ele é persa, né, iraniano. E aí a família dele é imigrante nos Estados Unidos, e ele é gay. Então pra ele existe todo um conflito dessas identidades, né? Você ser iraniano, persa, você ser gay, você ser muçulmano. E são todas coisas que ele tem dificuldade de colocar tudo numa caixinha em que essas coisas todas existam, né? E ele tá tentando achar um caminho de contar pros pais dele, né, que ele é gay. Só que esse caminho é meio que encurtado depois que um garoto da escola dele começa falando, se você não me der dinheiro, eu vou contar pros seus pais. E aí o menino acha que ele tem dinheiro porque uma vez ele se gabou, assim, que ele editava a bio das pessoas na Wikipedia pra ganhar dinheiro, então ele era cheio de dinheiro e nem era verdade isso, porque nem pode fazer isso. O menino que ele namora, né, que é meio o único do garoto gay que ele conhece, que ele é amigo e tal, mas também não é fora do armário, ele fica desesperado, assim, não vê que ele pode conversar com o menino, ele não tem ninguém com quem ele possa conversar, e aí o data limite seria a graduação dele, né, só que em vez de ele ir pra graduação, ele pega todo o dinheiro que ele conseguiu juntar como editor, ele começa realmente a editar. Nossa, que linda, né? Tá linda, gente. Coisa bonita, vai ficar muito bom. Todo o dinheiro que ele conseguiu como editor de perfis na Wikipedia, ele compra uma passagem e vai parar na Itália. Então, é essa aventura desse garoto, tipo, fugindo da família, né, que tá preocupada com ele e tal, e não sabe o que aconteceu. E ele, tipo, como que eu vou fazer esses dois mundos funcionarem, né? E na Itália ele acaba conhecendo gays adultos. Então é interessante que dá uma outra perspectiva também, né, de você ser adulto. Você não tá mais nessa fase de high school, né, de se ficar preocupado em que as pessoas na sua escola vão dizer, você já mora sozinho, então talvez você tenha mais segurança caso seus pais não aceitem, né? Enfim. Então ele vai conhecer e ele também conhece um outro cara que é gay e é persa, então, e é mais velho. E isso dá também uma dimensão maior pra ele, né, das coisas. Ele é uma história super bem humorada, assim, super divertida. Eu dei muita risada lendo. E eu acho que ele tem muito uma pegada, assim, Vitor Martins, sabe? Que ele faz muitas referências divertidas, mas que você não precisa necessariamente conhecer pra entender, né, a piada e tal. E ele vai falar de coisas sérias, assim, porque a narrativa dele, o personagem e a família deles foram detidas no aeroporto, no avião, porque eles estavam no avião discutindo. Eles estão sendo interrogados, só que separados, né? Então o personagem ele começa a contar, tipo, por que eles estavam brigando? O que aconteceu, né? De onde é que surgiu isso? A gente vai vendo o ponto de vista de cada pessoa da família, né? Toda essa coisa que tem muito, né? De falar da cultura, que a gente não conversa essas coisas em público, a gente não é que nem americano, que vai discutir essas coisas, discute em casa, discute em família. Então tem todas as coisas religiosas e culturais também, então isso, opa, tudo bom? Isso é muito legal também. Então ele tem os seus momentos leves, engraçados, mas ele também vai falar de coisas mais sérias, né? De coisas mais difíceis, assim. Eu achei que ele consegue equilibrar bem, sabe? Essas duas ideias, assim, de leveza, de diversão e também de falar de coisas importantes, né? Um batomzinho, qual que vai ser hoje? Vou botar um cílio, mas eu tô com preguiça. Vou botar depois. Não sei, vou ver. Mas, bom, gente, essas foram as minhas leituras. Meu cabelo está uma loucura. Vou ter que arrumar ele também antes de gravar. Uau. Mas tudo bem. Ó, ficou assim o lookinho. Curti. Gostei dessa invenção aqui. Ficou bom. E, bom, gente, foi isso que eu li. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. Achei bom. E mais, né, esses dois aí que já estão meio do caminho, que eu fui lendo durante esse mês e provavelmente eu só vou terminar agora em novembro
se eu terminar, porque eu não quero que termine. Bom, é isso. Me digam o que vocês leram agora no mês de outubro, se foram de boas leituras. Eu tô pensando em ver se eu me programo pra ler alguma coisa, fazer, sei lá, uma lista legal pra dezembro. Não sei, porque tudo que eu planejei ler em novembro eu não consegui. Mas, né, novembro não acabou ainda. Vamos ver. E é isso, gente. Nos vemos então nos próximos vídeos. Muito obrigada. Beijo, boas leituras. Tchau, tchau.